Ah, mas se a galera quiser muito, dá para fazer sem também, não tem problema. Vamos ver. Vamos lá então, meus amores, vamos começar. Fechar os olhos. Vamos nos aproximar de nós. Podemos usar a respiração como um veículo para a gente se aproximar de nós. Inspira, expira. Esteja com você. Vamos nos integrando, como se a mente tivesse sido devolvida ao espírito. Vamos observar o nosso coração, sem julgamento. Apenas observe, a partir de um lugar seguro, os movimentos vivos do nosso coração, que não são em absolutamente nenhuma ameaça, são convites para nós nos relacionarmos. E vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo, nosso professor, irmão mais velho e amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos retornando devagar, abrindo os olhos lentamente. Hoje a gente vai ler na página 69, capítulo 4, seção 5, a ilusão do ego-corpo. É um texto bem pequenininho, tem aí 6 parágrafos. Por isso que a gente ficou no papeio. Vamos lá, então. Acharam aí o texto? Eu achei. Show. Achou aí, Eli? Sim. Vou começar a ler, então. A ilusão do ego-corpo. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existe exceções, exceto no julgamento do ego. Eu falo isso aqui todo dia de manhã quase, né? Tudo caminha para o melhor sempre. Olha o que ele falou, exatamente isso. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existe exceções, exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. E não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica a parte da tua consciência e eleva o controle, ao invés da sanidade, a predominância. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. Os julgamentos são inevitavelmente seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. Então, aqui ele já começou falando, né?
É como se a gente fosse tragado da realidade, né, e ficasse se relacionando com algo. O ego, ele permite que faça parte da consciência, ele exerce uma vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. Tudo que ele não quer que entre na consciência não vai entrar. E a gente só vai se relacionar com aquilo que ele quer que entre, a partir do momento que a gente faz uma aliança com ele. E tudo que entra na consciência, segundo o que ele falou aqui, que eu entendi, eleva ao desequilíbrio, porque mantém a motivação básica a parte da nossa consciência e eleva o controle, ao invés da sanidade. Então, ele quer controlar, né, tudo. Mas, se a gente levar a sério só essa primeira frase, todas as coisas cooperam para o bem, não existem exceções, exceto no julgamento do ego, a gente já pode descansar. O problema é a nossa ingenuidade, né? Que vira e mexe a gente acredita, dá orelha. Dá um pouquinho de atenção ali, aí o bichão reina, aí a nossa imaginação flui, linda, né? Tecendo barbaridades para o nosso futuro. Nunca tem uma coisa bonita, né? Nunca tem uma possibilidade incrível. É sempre lascado, pelo menos aqui comigo, né? As promessas, o que traz, assim, é sempre coisas medonhas. Olha, uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Estando preocupado primariamente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. O ego, ele está sempre em ataque, né? E aí, consequentemente, se defendendo. Aí é aquela roda, né? Quem se defende ataca, e é um ciclo vicioso. Por isso que quando a gente tenta controlar a cena, a gente está dando valor para ela. Porque tudo é uma ameaça, né? Tudo que acontece é uma ameaça. A fragilidade é tanta que qualquer coisinha já é motivo para se ver ameaçado, para precisar de defesa, para precisar de... para atacar também, inclusive, né? Isso. Por isso que o segredo, né, o convite, ele é sempre o mesmo, né, no livro inteiro. Entrega, né, a cena que você escolheu para que o Espírito Santo possa julgar para você. Porque se nós formos julgar por nós mesmos,
a gente corre o risco, e na maioria das vezes, de julgar equivocadamente, né? Porque a gente está mais rodando, né? A gente está sempre rodando no sistema do ego do que no sistema do Espírito Santo mesmo. Então, o Espírito Santo, ele sabe julgar né, corretamente para nos ajudar a sair, né, desse sistema e voltar para a presença do conhecimento, que é o que falo na última frase, né? Ó, percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Que o conhecimento aqui é Deus, né? E aqui também ele deixou claro isso que você falou, ó. Os julgamentos são, inevitavelmente, seria contra o ego. E tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. É isso. Então, não é que não existe o julgamento são, mas para a gente fazer esse julgamento é impossível. É A impossível. gente, enquanto indivíduo, assim, no sentido de tendo uma aliança com o ego, né? Uhum. E no caso, o julgamento são, para nós, seria o não julgamento, né? Uhum. Deixar que se revele de fato o que está acontecendo, não a gente ficar interpretando a partir das nossas referências. Exatamente. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo com o qual o ego se identifica tão intimamente não faz absolutamente nenhum sentido. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. Confunda Deus e o corpo. Eu entendi assim, ó, que o ego e o espírito, né, eles não podem estar juntos no mesmo lugar, né? E que o ego, ele é um instrumento, né, feito por nós para manter a separação. Então, se a gente entregar o julgamento ao Espírito Santo, o ego vai se dissociando, né? Por exemplo, como uma escuridão de um quarto quando a gente acende a luz. Né? O ego, ele só vai ser um instrumento do corpo, né? Da manutenção da ilusão enquanto a gente assim o desejar. E o convite é bacana no livro, né? Ele é insistente, Jesus. Qual que é a sua meta, né? Qual que é o seu desejo? Você quer rodar no sistema do ego ou no sistema do Espírito Santo? E ele está sempre nos ajudando, né? Porque ele sabe que a gente vai falhar. Aqui eu entendi assim, o ego tem um fundamento, o ego ter medo de Deus, porque a ideia de Deus, de fato, dissipa o ego, né? Ele é o usurpador, ele quer tomar o lugar de Deus, né? A forma como ele quer controlar. Mas depois ele fala assim, o medo do corpo, mas o medo do corpo com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Como se o corpo tivesse medo de Deus. Uhum. Ou como se a gente tivesse medo de devolver o corpo para Deus. Que é impossível, né? Devolver o corpo para a interpretação dele, né?
O corpo sendo neutro. É porque, olha para você ver o que fala no 4. O corpo é o lar do ego. Né? Então, não tem como. Onde o ego está, o Espírito Santo não está. Né? O espírito não está. Então, não tem como devolver o corpo para Deus. O corpo vai ser como se ele fosse o lar do ego. Então, a partir do momento que eu não reconhecer mais o sistema do ego como sendo, né, verdadeiro, o corpo vai se dissipar junto com a ideia. Porque o corpo só existe como um efeito do sistema do pensamento do ego. Né? Como se fosse a projeção faz a percepção. Então, eu tenho uma projeção de que eu preciso de um corpo para o ego habitar, entre aspas, né? E a partir do momento que o ego deixar de existir, ou seja, que ele não vai deixar de existir, eu vou reconhecer que ele é falso, então, automaticamente, o corpo também vai desaparecer na mesma medida. Mas, Eli, quando a gente experiencia a santidade, o corpo não está incluído nisso? Vamos lá. Depende, porque eu falo assim, ó, que eu entendo, né, dessa forma, que a evolução, né, do nosso, né, a transição do pensamento com o Espírito Santo, do ego para o Espírito Santo, ela vai acontecendo gradualmente, não é? Então, sim, em momentos, eu ainda vou experienciar um corpo, porém, já com aquela ideia de que eu não preciso tanto dele. Isso vai gradual. Vai chegar um ponto que eu vou simplesmente dispensar essa ideia, porque eu sei que ela é falsa. Ele é só um efeito do meu pensamento, porque na verdade não existe o corpo. Ele é um efeito do meu pensamento. Mas hoje, para nós, ele é muito real. A gente sente dor, a gente adoece, precisa tomar remédio, a gente nasce, a gente morre. Oi, Nobel, eu te interrompi. Ah, Matias. Não, tá tudo bem, porque a minha esposa chegou aqui, eu esqueci o microfone ligado, tá? Ah, tá. É porque eu achei que você ia comentar algo. É isso, eu tava olhando para isso, porque uma vez que o corpo é neutro, o sistema de pensamento que a gente escolhe vai formar uma aliança com ele, né? Então, se a gente escolhe o sistema de pensamento do ego, o corpo vai responder, né, aos comandos desse sistema que a gente decidiu se vincular, né? Manter, que a gente decidiu manter. Ser sustentado por ele, né? Uhum. Sustentar e ser sustentado. E se a gente também decide pelo Espírito Santo, há alguma coisa a ser feita, né? Com isso. Porque não vai ter como, eu não sei daí, né? Aí já é tudo devaneio mesmo, né? Porque tem nada a ver com uma experiência que eu já vivi, é brisa louca. Eu penso assim, não vai ter como dividir um pouquinho para o ego, o corpo fica com você, ego, vamos fazer um combinado então, o ego e o Espírito Santo. O corpo fica com o ego e a mente fica para o Espírito Santo, combinado? Vai dar certo. Vamos sair das brisas loucas e vamos para o fato. Mas é porque a gente tenta espiritualizar o ego. A gente gosta tanto desse sistema que a gente fez, que a gente pensa o seguinte: nossa, o sistema com o Espírito Santo ele é maravilhoso, não existe doença, não existe dor, não existe transtorno. Nossa, mas o meu corpo, o meu sistema do ego, ele é tão bom, se ele fosse espiritualizado, seria o ideal, é o paraíso. Mas não é desse jeito, né? Porque onde um está, o outro não está.
Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque por nós mesmos, a gente não tem condição de largar aquilo que a gente é, dá validade, né? Aquilo que é caro para nós. A gente valoriza, né, o corpo, e muito, ainda. Mas vai chegar um momento, e Jesus fala tranquilamente no livro, ele fala, eu estou aqui no caso de falhares. Ou seja, ele sabe que a gente vai falhar, porque ele sabe que a gente dá valor imenso, né, ao sistema do ego, né, que tem projeções, percepções, e o efeito disso é importantíssimo para nós. A gente dá valor para isso. É caro, é caro. Exatamente. Mas, com as entregas, vai ficando cada vez mais dissipado, né? Cada vez mais Distante, né? distante dessa rudez, né? O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. A escolha do ego. O corpo é o lar dele pela própria escolha dele. Uhum. Que não é nada, diga-se por sinal. Olha o tamanho da loucura. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não pode ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. É aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente não sem causa, a mente não sem causa lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. É como se a gente escondesse da gente o nosso poder. É tipo isso, a nossa consciência é como se a gente escondesse de nós o nosso poder de decisão na consciência. A nossa identidade na consciência. Não sei se entendi. A gente não, é o ego, né? Ele fala do ego. Uhum. Como ele não consegue convencer a mente, né, a servi-lo, então ele ludibria. A gente ludibria, né? É a função dos trabalhadores
é a função dos trabalhadores do ego, dos amantes do ego, é manter o Filho de Deus distraído, né? Sem ele saber quem ele é. Né? Se ele souber, se ele tiver um pequeno insight, pequena noção de quem ele é, não vai querer mais dar ouvidos a esse ego. No 5 ele fala assim, ó. Esta é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis. Não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro, de fato. Muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. Ai, meu Deus do céu. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todos os temas que, de alguma maneira, digam respeito à questão real, passando a envolver-se com assuntos tangenciais. Espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversivas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito naquele momento, tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente. É muita distração, né? É muita disputa por atenção, é muita necessidade de manter a gente distraído de nós mesmos e ocupados, né? Então, você tem que estar ocupado, pré-ocupado, né? Se ocupar antes, ainda por cima, né? Pensar no que vão pensar. É muita loucura, né? E é nessa brincadeira que ele vai obliterando, né? Que a gente vai esquecendo, se afastando, se ajustando, se curvando a algo que jamais vai nos trazer a felicidade. Não é porque ele não quer, não, é porque ele não sabe.
Porque todos os projetos do ego, eles têm essa promessa de felicidade. O que a gente faz é para ser feliz e ter paz. Para ser feliz. Mas ser feliz e desconsiderar a maior parte da nossa existência é bem complicado, né? Como não sentir falta? Como não sentir medo diante de tanta fragilidade? É. Eu gostei muito disso, ó. Buscar e achareis não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. Então, você vê que aqui, para mim, ele desconsiderou, assim, toda a possibilidade de impulso, né? Muitas vezes a gente vai buscar alguma coisa, tem um impulso envolvido, né? Tá sofrendo tanto que quer de qualquer jeito sair daquilo, então vai buscar, nem que seja um doce para comer, né? Uma coisa para sair daquilo, e isso é um impulso, é uma compulsão. E nessa compulsão não tem a consciência. Então, mas não é para parar de fazer isso, é para continuar fazendo, porque não é uma coisa que demanda controle nosso, já está acontecendo, já é um movimento, né, que acontece, mas trazer a consciência empreendida, organizada e dirigida. Então, eu vou junto, eu vou olhar, né? Então, eu vou comer o doce, eu vou testemunhar, eu vou me levar junto com isso, eu vou perceber, eu vou me relacionar com esse impulso. Eu não vou me perder nisso. Eu não vou ser enganado. Eu vou estar lá. É diferente, não é? Eu vou comer esse doce junto, eu vou perceber a textura dele, eu vou experienciar os resultados que ele vai trazer no meu corpo, por exemplo. Eu vou estar lá, eu vou estar aqui, né? Eu não vou estar ausente, vou estar junto. Talvez é isso que ele fale sobre vigiar, né? Porque não adianta você querer controlar um impulso que já foi tanto tempo nutrido. Não se trata de controlar, se trata de reconhecer, né? A partir do momento que você reconhece aquilo, você já não é mais refém daquilo. Você viu, você só tem um hábito enquanto você não reconhece que aquilo é um hábito. Quando você reconheceu que aquilo é um hábito, você pode desistir dele a qualquer instante. Tomou posse do seu livre-arbítrio de novo, você tomou posse do poder de decisão. Porque você viu o padrão de repetição. E é nisso que o ego se empenha em ficar escondendo da gente, né? O tempo todo ele fica escondendo da gente. E realmente a gente não percebe. Tive uma amiga que falou para mim uma vez assim, Giovana, eu só percebo que eu engordo
quando eu coloco as roupas e as roupas não estão me servindo. Eu só percebo que eu engordo nas roupas. Não parece bizarro? Como que uma pessoa come sem ver? A ideia de que comer muito engorda também é falsa, né? Porque tem gente que come muito e não engorda. Não é uma regra. Não é. Mas essa é a artimanha do ego. Não existe regra para ele. Porque ele quer nos manter confusos, né? Que foi até a palavra que usou na lição hoje, no texto. Ele quer nos manter confusos. Por quê? Para ele se validar. Porque aí, na confusão, ele fala, olha, é isso. Aí a gente entra em confusão, ou seja, a gente olha para ele e dá a realidade. Ao invés de olhar para ele, constatar o problema, né, o transtorno, a cena, e entregar imediatamente para Jesus julgar, né? A partir do momento que a gente começar a ter o hábito, o treino de olhou a cena, entrega para o julgamento do Espírito Santo. Só assim a gente vai conseguir sair desse emaranhado. Porque o ego é ardiloso. Ele finaliza assim, ó. Em todas as táticas diversivas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada para aqueles que as perseguem. Para quê? Para quê? Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito naquele momento, tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva a não ser que mudes a tua mente. Então, é como se a gente apertasse um botão, um enter, né? E aí, a partir daí, a coisa, ela roda automaticamente. Se eu não pergunto por quê, tudo quanto é convite vem e passa, e a gente vai fazendo, vai coisando, vai consumindo, vai, né? Que? Não se pergunta para quê? Para que eu vou me dar? Para que eu vou me dar o luxo de me distrair, né? Porque ao invés de me distrair com uma tela de um celular, entrar num aplicativo de coisa, de rede social e ficar rodando aquilo, babando em cima do telefone, por que ao invés de eu fazer isso, eu não vou me recolher, ficar em silêncio, ou conversar com o Espírito Santo, me relacionar com as minhas extensões, né? Então, qual é o propósito? Para quê? Para quê? Né? Muitas vezes a gente fala, vou me distrair aqui. A timeline do Instagram, ela é toda chamativa exatamente para isso, para consumir a nossa atenção, que é extremamente disputada, né? E para o sistema de pensamento do ego, isso é uma baita ajuda, porque ele quer manter a gente distraído de nós, né? Então, quanto mais distraído de nós a gente tiver, mais fácil dele manipular, né? Então, você pensa que você está descansando, mas você está ficando cada vez mais cansado, consumindo esses negócios. Entra em sistema de comparação também. Entra em sistema de comparação, entra em sistema de N coisas. Enfim. Olha quem chegou aí no final da aula. Chegou no bate-papo com milagres. Como vai você, Beth? Oi, meus amores, tudo bem? E vocês, como estão? Tudo bem.
A gente está terminando de ler aqui o capítulo 4, na seção 5. Esses textinhos bem pequenininhos do Sim, 100, que sim. são, assim, extremamente profundos. A Demais. ilusão do ego-corpo. Parece que quanto menor, né, maior ele é. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversivas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou preocupado com isso? Para que eu estou demandando tempo nisso? Ele está falando aqui que todos esses convites que o ego traz é para esconder a questão real da nossa identidade, né? E para nos manter, e para manter isso fora da nossa mente, assim, distraído, né? Porque se a gente entrar em contato com isso, o que vai ser de nós, né? O que vai ser de nós? Aonde a gente vai colocar a nossa segurança? São muitos os convites do ego, né, Gigi? Então, tá cada vez mais. Eu estava falando para eles agora, né, essa questão de consumo de aplicativo, de rede social, esses negócios aí, essa coisa de tela, né, essa falta de capacidade que a gente tem de ficar sozinho, em silêncio, é uma coisa que eu não abro mão mais, sabe? De ficar, de me recolher, né? Tem um determinado momento do dia que eu vou ficar comigo, né? Eu vou ficar comigo. Vou me relacionar com as minhas extensões. Eu vou parar para prestar atenção na minha respiração. Isso para mim é um luxo. É um luxo muito grande. Né? É gostoso, é prazeroso, né? Estar comigo. Estar comigo. É necessário. Eu não abro mais mão disso, né? Antes eu fugia de mim. Agora eu corro para mim. Que realmente é seguro estar com a gente a partir da nossa verdadeira identidade que eu estava falando, né? Muitas vezes a gente não percebe uma compulsão, a gente sai e recebe um convite para fazer alguma coisa que pode ser um hábito, né? Vou lá simplesmente comer alguma coisa sem perceber, né? Que eu estava falando. Tem uma amiga minha que falou para mim uma vez, Giovana, eu só percebo que eu engordo nas roupas, na hora que eu estou colocando a roupa. Que eu vejo que está pegando aqui e tal, né? E realmente, gente, é assustador você parar para pensar que a gente come sem perceber que está comendo, que a gente toma banho sem perceber que está tomando banho, que a gente conversa sem perceber que está conversando, que a gente caminha sem perceber que está caminhando, que a gente dirige sem perceber que está dirigindo. É meio assustador o trem, hein? É meio bizarro o negócio. É exatamente isso, convida o Espírito Santo para estar junto com você, né? Ninguém está falando para parar de fazer nada, simplesmente estar consciente, porque o sistema de pensamento do ego vem exatamente para isso, para fazer para esconder a gente da gente, né? E realmente a gente não percebe.
É doido. O que mais, amores? Não sei, eu tô aqui falando, não sei se faz sentido para vocês ou não. Ô, Giovana, o ego, ele só tem direito a tocar naquilo que é o aparelho, né? O corpo, né? Como a gente estava falando, né? Mas no espírito ele não toca, né? Então a gente tá protegido, está super protegido, super guardado. É para a gente tirar onda com ela também. Ele tira com a gente e tira com ele. É aí que tá. É aí que tá, Nobel, o pulo do gato. É isso mesmo. É pra gente tirar onda com o ego. O problema é que a gente sofre. O problema é que a gente sofre. Se a gente não sofresse, se a gente levasse tudo do jeito que é para levar, colocasse o ego como sendo o que ele é, absolutamente nada, e assumindo a nossa verdadeira identidade, vendo que isso não passa de uma grande brincadeira temporária, é uma coisa. Agora, a gente não percebe assim, a gente experiencia como sendo verdade. E é esse o lance, é essa experiência como sendo verdade que consome. Chega no final do dia que a gente tá podre e exausto, porque a gente levou tudo tão a sério que a gente não se percebeu. A gente não percebeu o que a gente comeu, a gente não percebeu o que a gente andou, porque a gente ficou preso em preocupações, ou a gente ficou ocupado o tempo inteiro com coisas que não tem, né? A gente nem se questiona mais o porquê que eu tô fazendo, para quê? Eu tô seguindo um bando, um ritmo, uma história, por quê? Eu vejo isso tudo como fazer que é um teatro, né? Então a gente tem que aproveitar isso daí para criar algumas peças, né, e tal. Criar É, algumas peças em relação a isso, né? Entendeu? Tem tanta. Podemos usar isso a favor da gente próprio, né? Escrever alguma coisa, né? Entendeu? Tem gente que escreve livro, né? Outros fazem superproduções aí, né? A gente não vê aí, a gente vê filmes aí na televisão, isso aí, pô, o pessoal tá ganhando dinheiro. Hollywood tá agora que os atores estão fazendo até greve, né? Os atores lá, porque chegou a inteligência artificial, está roubando aí os empregos deles. Então, o ego também usa a gente para. A gente usa ele também, usa a situação. Eu, pô, estou feliz e aberta porque eu comecei a voltar, né, em relação, eu falei, do teatro. Então, poxa, eu posso brincar com isso, sabe? Em vez de eu trazer isso para uma coisa medonha, assustadora, né, eu vou brincar com isso, transformar isso em peça, né? Entendeu? Fazer isso de uma coisa agradável. Nobel, você é feliz, a gente sabe disso, mas você é uma das pessoas que estão na minha mão aqui, ó, que eu consigo contar nos dedos que eu conheço, que eu falo assim, é feliz. É feliz e satisfeito de ser quem é, estar onde está e estar com quem está. Quantas pessoas você conhece que usufrui dessa herança e que cumpre essa função? Porque essa é a nossa função, real e oficial, ser feliz. Saca? É para a gente refletir. Para quê? Né? Eu estou fazendo isso para quê? Para devolver para quem é de direito, né?
Tem alguém que sabe o caminho para a felicidade, e é para a gente realmente tirar onda e deixar a coisa leve. Mas para isso tem que abrir mão do controle. É uma maestria aprender a não levar a vida a sério. É uma maestria ser uma pessoa comum e ter uma vida extraordinária. Transitar no mundo sabendo que não pertence a ele. Isso é uma maestria, né? E obviamente que você não conquistou isso da noite pro dia, né, Nobel? É. Não se engane que a simplicidade ela é forjada aí. Não, Giovana, eu estava pensando, com 18 anos eu queria morrer, né? Ontem também eu vi um filme com a minha esposa, é interessante, né? Depois eu vou até lembrar o nome do filme, vou passar aqui para você. O filme foi, assim, pessoas assim... Trabalhamos com prevenção a suicídio, né? Esses lances todos, né? Claro que, poxa, a gente está vivendo aí, pô, dias terríveis, guerras, rumores de guerra, está vendo isso aí, né? Mas se a gente ficar olhando somente para essas coisas, não é isso? A gente não vai ficar legal, não vai ser uma coisa legal, né? A gente pode olhar para isso e saber que, pô, eu estava vendo um vídeo que de repente eu vou colocar aqui, que a pessoa vai falando do planeta, né? Onde que a gente está vivendo, né? Esse planeta Terra aqui. Aí vai, daqui a pouquinho ele mostra assim a galáxia, né? Que a gente está, né? Aí depois na galáxia que a gente está, no sistema da galáxia, pô, você não vê o planeta Terra. Ele tem que mostrar assim, uma seta e falar, ó, tá aqui, o sistema que a gente está aqui. Pô, é do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Para que a gente vai ter tanta preocupação com a cabeça de um alfinete, cara? Entendeu? A gente está numa nave aqui, estamos aqui, entendeu? Estamos dentro de uma nave, é a única nave que a gente conhece é essa. Não adianta, não tem outra do lado, não, para sair fora, não. Não tem outra, entendeu? Não tem outro planeta igual a esse aqui que a gente possa se mudar, não. Está tudo junto, está tudo junto e misturado. A gente tem que, entendeu? Ver que uns do lado estão felizes, outros estão alegres, outros estão em guerra, outros estão em desavença, o casamento ali está acabando, o outro está começando e tal, entendeu? Criança está nascendo, criança está morrendo, e a gente vai que vai, entendeu? Se a gente ficar olhando só para desgraça, só para miséria, poxa, aí já era, entendeu? Não tem como mesmo. Então, a gente, temos que olhar para esse Cristo que habita dentro de nós, que é a nossa segurança, né? Esse Espírito Santo maravilhoso, né? Entendeu? Eu acho que o pessoal chama ele de Juramidã. Olha só, Espírito Santo chama Chama? Juramidã. Misericórdia, que bênção, né? Então, cada lugar, ele é maravilhoso. Todos os lugares. Se a gente estivesse na África, ele tinha outro nome. Se ele estivesse na Índia, tinha outro nome. Cada lugar, mas é o mesmo Deus, né, que habita dentro de nós. É maravilhoso, Giovanni. É maravilhoso. Ser com um filho maravilhoso, rindo à toa. Uma família maravilhosa. Só vejo sorriso aqui. As fotos estão todo mundo sorrindo. Ninguém está chorando. É isso. Então, é tudo maravilhoso. Vai ter um encontro agora, né? Depois que a gente sair daqui. Vai ter as Divinas Canções. E eu lembrei de uma canção. Eu lembrei, vai ter as Divinas Canções agora. Eu lembrei de uma canção que é assim, ó. É tão lindo, tão livre, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus.
Vocês já ouviram essa música? Não, viu não. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. É do Padre Marcelo. Não sei se é dele, né? Ele que canta. Padre Marcelo Rossi. É isso, meus amores. É lindo. É lindo. Tem gente passando mal e tem gente passando bem. Não tem? Então, Temos o poder de decisão aqui. Tem o fogo do Espírito Santo que cura, tem o fogo que queima e tem o fogo no rabo ainda, aquele que quer caçar. Problema. Tem aquele que não está sendo nem convocado e está querendo caçar sarna para se coçar. É o fogo no rabo. Tá doido. Tem vários tipos de fogo disponíveis no cardápio. Como vocês escolhem? Vamos para a Divina Canção, então, amores. Um beijo. Daqui a pouquinho eu tô lá, Giovana. Vou fazer só um rapidinho, tô lá. Bota o negócio aí. Vou botar o link lá. A gente se vê lá. Aí, Eli, tá lá, não tá? Vai todo mundo para lá. Vamos todo mundo migrar. Tá chegando. Eu só